noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós tivemos uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e de um instituto alemão que mostram que o Brasil está liderando a melhora do clima econômico na América Latina. Aliás, o Brasil puxou a América Latina para cima, o que, na média, está melhor do que na média mundial. Ou seja, a América Latina está melhor do que a situação do mundo por essa pesquisa. O salto brasileiro vem, sobretudo, das expectativas, porque nós temos o índice de situação atual e o indicador de expectativas. É justamente a expectativa de um futuro melhor é que melhorou bastante o índice, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Inflação menor e juros estáveis são duas informações publicadas hoje na pesquisa do Boletim Fox, divulgada hoje, segunda-feira. A pesquisa fechou-se na sexta-feira e nós temos uma melhora, justamente, uma inflação menor por esse ponto de vista e também juros estáveis. Nós tivemos na semana passada a decisão do Copom de manter em 6,5 juros. Antes tinha uma aposta que poderia ser para 7 no começo do ano, durante 2019, mas não, os juros permanecem estáveis. Bolsa em queda, petróleo em baixa e dólar em alta, para resumir o mercado financeiro hoje. E a melhora da saúde do presidente Jair Bolsonaro, divulgada há pouco no boletim médico lá no Hospital Albert Einstein. Nós temos a íntegra do boletim daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Brasil, e do Instituto da Alemanha, IFO, mostra que o Brasil melhorou a percepção da economia na América Latina, melhorou a própria percepção, e como o Brasil deu um salto extremamente importante e tem peso imenso na América Latina, para você ter uma ideia, tem 38% de peso, ou seja, de 0 a 100, 38% é do Brasil. Nós estamos falando de quase 40%, né, do peso. Como o Brasil melhorou, e algumas outras economias também, apesar de uma queda vertiginosa que a gente tem acompanhado na Venezuela, a América Latina superou agora a média do clima econômico do mundo. A gente vai mostrar isso tudo aqui. Nós temos algumas informações especificamente do Brasil, no comparativo com alguns países aqui sul-americanos, e também, ou latino-americanos, perdão, e também a gente vai mostrar um gráfico que dá uma ideia exatamente de como que a América Latina deu um salto de melhora. O Brasil ficou com 3,6. A escala vai de menos 100 até mais 100, ou seja, nesse cômputo geral, o Brasil hoje está no positivo, em 3,6. Para você ter uma ideia, o índice de sustentação de situação atual saiu de menos 77,8 para menos 56. Por esse dado, a situação atual ainda é ruim. Mas a gente não precisa nem da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas ou do Instituto Alemão IFO para entender isso. Nós ainda temos uma situação delicada no país. Nós temos nível de desemprego alto, ociosidade na indústria, inadimplência alta ainda no país, embora esteja em queda. Nós temos vários índices econômicos melhorando, mas temos problemas aí. Só que a outra pergunta é, qual é a sua expectativa em relação à economia brasileira? E aí saiu já de um patamar positivo de 25,9 para 88, ou seja, na média disso tudo, chegou-se ao 3,6, ou seja, a média de situação atual com expectativas, o Brasil foi a 3,6. Como tem um peso muito grande no índice, puxou o índice da América Latina para um dado bem melhor do que estava antes. Vamos lá. A melhora do clima econômico puxada pelo Brasil, só para você ter uma ideia, em outubro de 2018, era de menos 33,9 e foi para 3,6, ou seja, nós estávamos num cenário negativo na medição de outubro. E agora fomos para 3,6, ou seja, abordamos agora a questão, sobretudo, positiva. Mas vem justamente das expectativas, porque a situação atual ainda é delicada. A Argentina, para se ter uma ideia, estava em 33,4 negativos, foi para 30,8. A escala, de novo, vai lembrar, vai de menos 100 a mais 100. O Chile, que é uma referência econômica na América Latina, tinha uma situação positiva em outubro, de 44,4, continua positiva, embora tenha havido uma queda aqui de 13,6. Só para fazer um comparativo, a Venezuela passa por uma situação delicadíssima e quase que incomparável em relação aos outros países, mas enfim, a Venezuela continua menos 100, menos 100. É impossível imaginar uma situação pior para a Venezuela, porque está no topo, está na base do gráfico. Entre menos 100 e mais 100, a Venezuela tem menos 100 em tudo. Vamos seguir aqui para a gente ver esse gráfico. Para você ter uma ideia, essa linha laranja aqui é a situação econômica, o clima econômico no mundo,
que sempre estava muito distante da linha azul, que é da América Latina. Para você ter uma ideia, esse salto brasileiro foi tão importante que elevou a situação da América Latina, embora esteja abaixo do positivo da América Latina, mas a gente superou a do mundo. O mundo tem uma situação inversa, por exemplo, ao que acontece com o Brasil. A situação atual do mundo é mais positiva do que as expectativas. Isso acontece, por exemplo, em vários países europeus e nos Estados Unidos, onde a percepção atual é boa, mas as expectativas são muito ruins, ou seja, a nota de expectativa puxa para baixo o índice. Esses dados foram divulgados hoje pelo Instituto Alemão IFO e também a Fundação Getúlio Vargas, o que demonstra claramente uma recuperação da economia. Renato, nós temos onde está, vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro está aqui. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, comemorou essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, dizendo justamente que o levantamento da Fundação aponta que o Brasil é o país que apresentou a maior melhora do clima econômico na América Latina. Saímos de menos 33,9 em outubro de 2018, ou seja, nós ainda estávamos no segundo turno da eleição, foi um mês de eleição, de primeiro e segundo turno, para 3,6 pontos positivos em janeiro de 2019, um aumento de 240%. Queremos e podemos andar mais, está no Twitter do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, esses dados todos aqui demonstram claramente a perspectiva de melhora que os investidores, as pessoas que responderam à pesquisa têm em relação ao país. Ou seja, é uma medida de futuro, ou seja, de o que pode melhorar no país. Vamos lá. Pode ser, Renato? Podemos mudar agora? Temos aqui? Vamos lá. Vamos mostrar agora, para você ter uma ideia, até porque, falando no presidente Jair Bolsonaro, saiu agora há pouco, agora no final da tarde, o boletim médico de hoje sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. A Priscila Kersh, repórter aqui da TV Brasil, está em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tem mais detalhes desse boletim médico. Priscila, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro apresentou uma melhora progressiva e teve alta da unidade de terapia semi-intensiva. Ele foi para um apartamento aqui do Hospital Albert Einstein hoje de manhã e já recebe uma dieta sólida e leve. A alimentação parenteral foi suspensa. O boletim médico foi divulgado no final da tarde de hoje e traz também que o presidente está sem febre e sem dor e apresenta uma melhora no quadro pulmonar. Lembrando que ele teve um diagnóstico de pneumonia na semana passada. O presidente recebeu hoje os ministros da Justiça, o da Defesa e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O governador do estado de São Paulo, João Dória, e o secretário estadual de Segurança Pública fizeram uma visita aí de cortesia para o presidente. Dória chegou, falou aqui com jornalistas, disse que o presidente deve sair ainda essa semana aqui do hospital e que tinha pretensão de encontrar com o ministro da Economia na sexta-feira, Paulo Guedes, para fechar o texto da reforma da Previdência. Mas essas informações não foram confirmadas pelo porta-voz da presidência. Em nota oficial, o presidente Jair Bolsonaro expressou pesar e condolências pela morte do jornalista Ricardo Boixá, que foi vítima de um acidente aéreo hoje. Piotr. Muito obrigado. A informação da Priscila Kersh. Bom, hoje, como sempre, às segundas-feiras, o Banco Central divulga o boletim Focus com informações sobre expectativas econômicas. Vamos falar de novo sobre expectativas. Essas divulgadas semanalmente aqui no mercado financeiro. São mais de 100 analistas ouvidos pelo Banco Central. Vamos lá. Inflação IPCA um mês era de 4,2. Essas expectativas são sempre o que o analista econômico imagina como vai terminar o ano. Ou seja, eu olho hoje, vejo a situação de hoje e o que isso me faz acreditar é que número eu acho que vai chegar cada um desses itens no final do ano. Por exemplo, IPCA, que é a inflação oficial do país. Há um mês estava mais alto, estava em 4,02. Há uma semana caiu, nós falamos disso na semana passada, 3,94%. E agora mais uma queda de 3,87%. Claro que isso está bastante influenciado pela divulgação pelo próprio IBGE, do IPCA do mês de janeiro, que veio bem abaixo, inclusive, das expectativas. A inflação está controlada. Claro, teve uma pequena alta se comparada a dezembro, mas se comparada a janeiro do ano passado, na verdade, oscilou ali dentro de uma média. Vamos lá.
O câmbio, por exemplo, a 3,80 ao mês, 3,70 agora e continua 3,70. A gente está tendo pelo menos uma previsão de dólar menor do que a atual, porque daqui a pouco a gente tem as informações atuais da negociação do dólar hoje. Taxa Selic, que no começo do ano e também no final do ano passado, o mercado financeiro imaginava que teríamos uma taxa de 7% neste ano, agora, 2019. O Banco Central, também na semana passada, esse dado tem uma influência clara da semana passada, o Banco Central decidiu na reunião do Comitê de Política Monetária em manter os juros básicos em 6,5%, já era essa previsão na segunda-feira, se confirmou agora 6,5%, tudo isso em expectativas econômicas. A taxa Selic continua prevista para ser 8% no ano que vem e o dólar um pouquinho mais alto, a R$ 3,75. Vamos lá, expectativas econômicas em relação ao PIB, há um mês era 2,57, baixou para 2,5%, 2,5% também nessa pesquisa de agora. Produção industrial continua em 3,04%, tanto ao mês, ou seja, se mantém já há 5 semanas seguidas a previsão de 3,04% de crescimento da produção industrial. Bom, vamos seguir agora para entender o mercado de hoje. Agora são dados reais da economia. A gente falou sobre expectativa. O Ibovespa hoje teve mais uma queda de 0,98%. Tem muita coisa que pode explicar esse Ibovespa em queda. A gente viu especulação na semana passada, mas, por exemplo, uma das ações que tem peso importante da Petrobras, o petróleo também caiu hoje no mercado internacional. E como a Petrobras é exatamente uma empresa de petróleo, naturalmente as ações da empresa também caem. Vamos seguir aqui para entender algumas ações. A Petrobras caiu 1,47% hoje. Ou seja, aqui tem uma repercussão internacional que está sendo absorvida pelo mercado interno. A Embraer hoje teve uma queda de 1,43% e aqui tem uma explicação da própria empresa. O balanço de 2018 foi divulgado com 90 aeronaves comerciais vendidas no ano passado. A previsão era de 85 a 95, ficou exatamente na média, mas jatos executivos, a previsão era de 105 a 125, na verdade foram vendidos 91 jatos executivos ou encomendados, ou seja, um desempenho menor do que se imaginava, o que justifica uma queda das ações. Nós estamos falando de um faturamento menor por parte da empresa. A Eletrobras hoje teve uma alta de 1,87%, Banco do Brasil, que tem peso importante no Ibovespa, também com queda de 2,69%, Bradesco 0,58%, o Itaú 1,10% de queda, Magazine Luiza, agora a gente está falando de varejo, né, 2,75%, a Vale com 2,04%, a Vale tem problemas ainda todos relacionados à questão de Brumadinho. Nós tivemos um princípio de alta depois de todo o caso de Brumadinho, do acidente, da tragédia, de uma série de investigações que estão sendo feitas para apurar justamente o tamanho da responsabilidade da Vale neste caso, mas o fato é que ninguém consegue mensurar o quanto isso vai custar à empresa. Além da tragédia em si, é sempre bom fazer esse parênteses. A dor das famílias, nada disso está sendo discutido aqui. O que a gente está mostrando, qual é a perspectiva do investidor de uma empresa que tem importância econômica, o custo que ela vai ter justamente para fazer a reparação que se espera que ela faça com relação às famílias. E esse trabalho está sendo feito já, mas ninguém consegue mensurar o tamanho disso, sobretudo na mudança da forma como ela hoje faz mineração no Brasil, porque obviamente as normas vão ficar mais restritas, mais severas, mais duras. E isso obviamente tem um custo maior para a empresa. As ações estão caindo 2,04% hoje. O dólar comercial teve uma alta de 0,77% a R$ 3,76. Uma outra explicação para entender tudo isso é: nós temos, em relação às empresas que têm muito de exportação aqui que nós mostramos, nós temos claramente o seguinte: há um cenário de incerteza no mundo porque a última reunião da semana passada entre os Estados Unidos e China para chegar a um acordo para evitar uma guerra comercial, não chegou a esse acordo. Uma nova reunião vai começar essa semana e obviamente tem dúvida em relação a isso. O Brexit na Inglaterra, e também nós temos aqui localmente esperando justamente a saída do presidente Jair Bolsonaro do hospital para decidir sobre qual o texto final da reforma da Previdência, que é o que mapeia, o que está sendo mapeado neste momento, sem ter informação já confirmada, porque a decisão final é do presidente. E uma vez que tenhamos esse texto, o mercado volta a se posicionar no longo prazo. Mas, por exemplo, tem muita especulação de saber se o texto vai ser maior ou menor, mais robusto ou menos robusto, mais intenso ou menos intenso em relação às contas públicas, porque a reforma da Previdência é absolutamente vital para trazer as contas públicas num patamar mais razoável do que nós temos hoje. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala mais sobre mobilidade, sobre as iniciativas de melhorar a mobilidade nas cidades brasileiras.
falar sobre bicicleta elétrica, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico para falar sobre alternativas de mobilidade nas cidades brasileiras. Eu estou aqui com o Gabriel Arcon, que é fundador de uma startup, a eMoving. Gabriel, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Muito obrigado pelo convite. É sobre bicicletas elétricas. Exatamente. Que a sua startup trabalha. Mais do que isso, é a assinatura de bicicletas elétricas. E o que seria uma assinatura de bicicleta elétrica? Hoje o nosso cliente pode optar por fazer a assinatura de uma bike elétrica entre o plano anual e o plano apenas 15 dias. Né? Hoje a grande dilema do nosso cliente é: vou comprar ou vou alugar uma bicicleta elétrica? Né? A grande vantagem de você alugar um produto é que você, primeiro, não vai ter que desembolsar um investimento que pode passar dos R$5.000 facilmente, né? Tem bikes elétricas que chegam a 15, 20 mil reais, dependendo do porte dela. E você assinando o nosso produto, você tem todas as garantias, né? Você tem manutenção, você tem bike reserva, você tem proteção contra roubo. Custa caro uma assinatura disso? A partir de R$260 por mês, mais ou menos. Tá? Por mês? Por que a partir de? Porque quanto mais tempo você aluga uma bike, mais barato a bike vai custar mensalmente. Tá, e como é que alguém usa uma bike na cidade? Quais são as regulamentações para uma bicicleta elétrica? Em geral, os nossos consumidores utilizam a bike para o dia a dia, para ir e vir de casa para o trabalho, para a faculdade, para uma pós-graduação, enfim, realmente substituem o carro pela bike elétrica. Com isso, visto que o cenário hoje de bike está extremamente aquecido, o CONTRAN fez uma regulamentação que equipara... Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Exatamente, que equipara a bike elétrica a uma bike convencional. Porém, a bike elétrica tem um limite de potência, né? Que hoje são 350 watts de potência, né? Que é como é medido os motores das bicicletas, e chegam até 25 km por hora. 25 km por hora? Até 25 por hora. E quem anda de bicicleta é obrigado pela resolução a usar... por exemplo, capacete, ou é uma autodeterminação de cada um? É uma autodeterminação. A gente sugere, obviamente, que os clientes utilizem capacete, as luzinhas sinalizadoras. Mas diferente de uma motocicleta, ninguém vai ser multado se por acaso não tiver um capacete. Exatamente igual a uma bicicleta. Exatamente igual. Então você pode passar por travessias de pedestre, você pode passar por parques, ciclovias, etc. E o fato dela ser elétrica, o tamanho que tem uma bateria, estou entendendo. Tem uma bateria de lítio, exatamente. E essa bateria é grande ou pequena? Porque é uma nós bateria. Estamos falando de uma bicicleta. Estamos falando de uma magrela. É uma magrela. Nos anos 80 a gente chamava de magrela. É uma bateria que parece muito com uma garrafinha d'água. Né? Para o seu público que não conhece muito bem a bike, se entrar no nosso site, vocês vão ver lá emoving.com.br. E no meio da bicicleta tem uma garrafinha, parece uma garrafinha d'água, que a gente fala que é uma garrafinha de café. Que é o que tinha, algumas bicicletas já tinham esse modelo. Exatamente. E aí você vai tirar essa garrafinha d'água, sei lá, chega em casa, você tira ela e vai carregar ela durante a noite inteira. Assim como você carrega o seu celular, você deixa ela carregando. Ela vai te dar uma autonomia mais ou menos de 20 a 25 quilômetros de distância. 20 a 25 quilômetros de autonomia. Exatamente. Em média, os nossos clientes andam uns 8 para ir, 5 a 8 para ir, 5 a 8 para voltar. Tá dentro da autonomia dele. Então. Em São Paulo, para você ter uma ideia, a gente está aqui no centro de São Paulo.